Rapaziada, tudo bem? Pá, espero que tenham gostado deste jogo da pré-época. Quem não viu a live comigo, é pena, porque perderam, divertimos-nos ali um bocado todos a falar, e é para isso que eu faço as lives durante estes jogos pré-época, para que nós, o pessoal de Sporting, estejamos todos juntos ali a ver. Ainda chegou uma altura que estávamos 300 e tal em simultâneo a ver. E é assim, falando do que interessa, que é do jogo, pá, 7-0, né? Mas nada de bandeirar em arco. São jogos de pré-época, é pré-época para nós, pré-época dos outros. É bom que o pessoal tenha um bocado os pés assentos no chão e que não pensem que o resultado que vai ser assim sempre, não vai, não é? Mas gostei muito dos reforços. Mais uma vez o Flávio, grande joga do Flávio, outra vez tal e qual como tinha sido no jogo contra o Chelsea. Os jogadores de meio campo, os reforços, eu acho que prova que não há problema em relação aos que saíram, porque eu acredito que estejamos bem servidos. Agora, é preciso ainda mais dinâmica, é preciso ainda mais resistência, mais questão física, mas isso vai-se ganhando com o tempo. Mas em termos técnicos, gostei muito do que vi. Indo diretamente à situação do jogo, pá, a gente entra a ganhar, que aos 2 minutos grande da gol do Dúmbia, né? Aquela assistência do Mangas, que a bola passa por baixo das pernas do gajo, é uma assistência com um bocado de sorte e tal. Pá, o Mangas mais uma vez esforçado, mas é aquilo que a gente diz, pronto, não. Depois vocês veem quando entrou o Maxi, foda-se, parecia que era outra coisa ali do lado esquerdo, mas tudo bem. A assistência do Mangas, que a bola passa por baixo das pernas, depois o Dúmbia tem aquele compasso de espera, que em vez de definir logo, não teve aquela ansiedade e tal, com calma, tirou e depois chuta lá para cima onde o guarda-redes menos espera, manda um grande atiro e gol. Ou seja, a gente entra a ganhar no jogo, não tinha havido nada antes, isto logo aos 2 minutos. Pá, depois aos 13, o grande lance do Flávio, um bom remate, o guarda-redes defende, aquele que ele faz aquela rotação fora da área e tal, chuta com o pé esquerdo, o guarda-redes deles faz uma grande defesa, podia ter sido o segundo. O Flávio fez uma grande joga outra vez. Depois aos 30 minutos, epá, o Géni remata, bate num gajo, é canto na sequência, e na sequência o Altimira atira por cima, aquela bola que ele com alguma dificuldade tal chuta por cima, mas foi uma ocasião. Pá, e depois aos 35 o gol do Altimira, né? Que é o remate fora da área, após uma tentativa de remate do Flávio, que o guarda-redes deles defende, e a bola sobra para o Flávio outra vez, a defesa deles intercepta, a bola sobra para o Altimira e o Altimira pumba lá para dentro. É um bocado de frango, mas o remate é bom, é colocado. Agora, se é frango, depois se é problema do guarda-redes deles, que se foda. Mas pronto, bom gol do Sporting, e a primeira parte basicamente foi isto. Tanto que a gente sai com 59% de posse de bola, nós 41% eles. A gente teve muita posse de bola na primeira parte, apesar de não termos sido tão eficazes lá na frente no último terço de terreno. 6 remates nós, 4 remates eles, sendo que nós fizemos 3 remates à baliza, eles 1. Dos 3 remates nós fizemos 2 golos. Fomos muito eficazes hoje, temos de ter atenção a isso. E 4 cantos para nós, 2 cantos para eles. Mas a primeira parte, pronto, o Nel combativo, o Nel deu a luta que deu, houve ali alguns lances que ele vinha ao meio campo, até fazia lembrar o Soares naquela coisa de combate e tal, mas pronto, isto tudo ainda muito no início. Mas foi uma primeira parte boa, comparativamente com o que tinha sido a primeira parte do outro jogo do Celtic. A gente no outro jogo tínhamos tido menos posse de bola do que tivemos neste, mas nós tínhamos tido mais ocasiões. Tanto que a gente tinha feito 9 remates e tal, sendo que remates à baliza na realidade tinham sido 3 também, como foram estes agora. Ou seja, foi uma primeira parte, na outra até tinha havido mais ocasiões, mas esta, pelo facto de termos entrado a ganhar também logo aos 2 minutos, isso também condicionou depois já um bocado do jogo, mas tudo bem. Depois vimos para a segunda parte, né? Aos 50, gol do Silas de cabeça. O Flávio bate o livre, o Flávio outra vez bate o livre, o Silas, pumba, vai lá acima, gajo grande. É bom termos ganho em altura com os jogadores de meio campo. Os 4 que comprámos têm todos 8 centímetros a mais do que os 4 que saíram.
E isso vai-se verificar durante o ano nas bolas paradas, não só nas ofensivas como nas defensivas também, vocês vão ver isso. E hoje, livre do Flávio, o outro de cabeça, pô, uma grande amarrada indefensável, grande a gol. O 3-0. Pá, depois houve aqui as substituições, eu não vou dizer que foram muitas, não é como eu costumo fazer quando é os jogos oficiais, aí sim são importantes. Hoje é, ele rodou, ou melhor, quer pôr toda a gente e faz bem. Pá, entraram aqueles jogadores todos, pá, assim que entra o Salazar, 65 minutos, uma arrancada do homem, 2 gajos fazem-lhe falta dentro da área, penalti, na primeira vez que ele toca na bola, arranca, pumba, sofre falta de 2, penalti, bate o penalti, gol dele. Portanto, 4-0. Aos 69, gol do Maxi, uma recarga, arremate do Salazar, outra vez, Salazar chuta e tal, guarda-redes defende, Maxi vem, pumba, 5-0. E o Salazar a participar nos 2 golos. Depois, aos 79, o Geni, gol, lance na direita, aquela grande arrancada dele, quem é que lhe mete a bola antes? Salazar. Bem, rapaziada, isto é assim, isto já nem sei quantos é que estão, 6, este foi o 6º gol, aos 79. 6-0. Bem, isto é assim, se fosse um jogo de pré-época do Panelas, que o Panelas tivesse gasto, comprado uma aquisição, uma compra cara, como nós fizemos do Salazar, que eu ainda não sei se é cara ou barata, a gente só vai ver isso no fim da época. Bem, o que estes porcos destes gajos da imprensa iam dizer amanhã? Panelas comprou o Maradona, é o novo Maradona, 10 minutos em campo, 3 gols, está em 3 gols, mas nós não, nós somos Sporting, nós sabemos estar com calma. Quando ele entrou, vê-se, é outra coisa, ou seja, ele, todos os reforços, todos os gajos do meio campo, sobretudo os 4, aqueles 4, mais o Salazar que entrou, é tudo jogadores que dá para ver que a gente pode contar com eles, tem classe, tem técnica, tem velocidade, tem força, ou seja, à partida foram boas compras, estão a entender? E o Salazar, pronto, entrou aí, vocês viram, quando entrou parecia que estava em todo lado. Bem, isto não é o início e tal, mas deixa-nos mais, ou seja, em relação ao jogo passado, estas coisas, hoje houve mais qualidade, tivemos menos a bola, mas tivemos mais qualidade, estão a entender? E pronto, e depois mais um gol aos 84, o Fotis entrou, eu estava a pedir na live, a dizer, gostava mesmo que o Fotis fizesse um gol, que ele entra de uma vez e se é para estar lesionado, que se lesione já agora, e que a gente espera que não, claro, mas tem que entrar, tem que entrar. Entrou, bola de boa na esquerda, cruzamento do Max, assistência do Max, e não foi cruzamento, foi um passe rasteiro, milimétrico, e o Fotis pimba lá para dentro, 7-0. E o Fotis marcou, fez-me o favor, que eu queria mesmo que ele marcasse, que é para ver se ele ganha moral, e acho que é importante. Não houve mais nada, bom jogo de pré-época. Acabamos, por incrível que pareça, no fim do jogo com 50-50, posse de bola, portanto vocês estão a ver, nós na primeira parte tínhamos tido 59 e depois acabamos o jogo com 50, ou seja, tivemos muito menos posse de bola na segunda parte do que tínhamos tido na primeira. E 12 remates, só fizemos 12 remates, eles 6, e dos 12 remates, 9 foram à baliza, ou seja, fomos muito mais eficazes do que aquilo que a gente andava habituados o ano passado. Às vezes só houve um jogo ou dois em que era uma coisa assim, havia 7 remates e 5 foram à baliza, de resto era 20 remates, 30 remates e iam 5 à baliza. Então hoje fomos bem eficazes, né? E acabámos com 6 cantos, nós 9 remates à baliza, eles 1, que o Virgínia até hoje não foi chamado a intervir na primeira parte, eles na primeira parte ainda tiveram ali um lance ou 2 de perigo dentro da área e tal, que a gente se atrapalhou ali um bocado, mas pronto, e acabamos com 6 cantos para nós e 4 cantos para eles. Acho que é assim, como vocês, no último jogo, para vocês verem, o Sporting tinha feito 18 remates, hoje fez 12, no jogo com o Celtic rematámos 18 vezes, hoje 12. E tinham ido, só que dos 18 tinham ido 7 à baliza e hoje foram 9. Estão a ver a diferença de qualidade quando um gajo... E depois essa diferença não é só da qualidade, há aqui mais questões, que é, hoje a equipa foi mais intensa, foi mais rápida, foi mais vertical, isso tem tudo a ver também com a preparação estar mais avançada, né?
Epá, e esta pré-época, para mim, está-me a parecer bem melhor do que a época passada. A pré-época passada, para mim, foi traumatizante. Deixou-me muito mal, acreditem. Não augurava nada de bom. Depois, como eu já disse, a coisa depois até começou a andar bem e tal, mas não. E este ano, pelos vistos, parece que a coisa está melhor. Pá, mas pés no chão, nada de fanfarronices. Não vão ir agora para os chats e coisa lá porque ganhámos 7-0 a estes gajos de coisa, não vão já coisa. Calminha, vamos com calma. Temos mais 2 jogos de preparação para fazer. O Mónaco e o Forest depois. Vamos ver também como é que a equipa vai reagir contra esses 2 adversários e já mais com a preparação mais avançada. E eu espero que ainda sejam feitas pelo menos mais umas 3 aquisições, porque dizer bem dos jogadores ali coisa, mas há ali outras pá, que a gente continua a questionar, não é? E volto a dizer, o Mangas, o Faé, o Vajanidis, pronto, e precisamos de mais reforços para a frente, porque não podemos andar ali naquela, e se o Fotis se lesiona, voltamos outra vez ao mesmo, vai ser o Luís Suárez a fazer a época toda e o Nel não entra, ou entra já ao fim e tal, e a gente tem que ter outras soluções para andar a jogar Champions League, disputar campeonato, taça, pronto, aquilo que vocês sabem, os troféus todos, que a gente este ano creio que podemos aspirar a vencer, caso as coisas continuem assim como estão, e parece que está bem. Pá, vamos ver o que é que o Rui Borges faz. O pessoal aí, não falam do treinador. Pá, não vou falar do treinador agora, mas este ano as contratações, ele é responsável por elas. O que tiver que funcionar, se a coisa correr bem, ele é o responsável. Se correr mal, ele é o responsável também. Não venham cá depois pôr a culpa nos jogadores e isto e aquilo. Relativamente a isto das entradas e das saídas, pá, vejam a Confraria Leonina, que a gente lá vai debate essas coisas todas, e a próxima vai ser na quarta-feira. E é isso, não tenho muito mais nada a dizer hoje. Já fiz a live foi 2 horas durante o jogo, foi muito bom. Agradeço a todos que lá tiveram, agradeço a todos que estão aí a ver esta também. E epá, vamos esperar, vamos ver o próximo, vamos ver os 2 jogos que faltam e vamos continuando a acompanhar. Ok, rapaziada? Pá, vejam a Confraria Leonina, que vai ser na quarta, e quem puder vejam as 3 passadas que está aí no YouTube, pesquisem aí Confraria Leonina, rapaziada. Vão ver que a gente lá debate estas coisas todas das compras e vendas. Quem quiser deixar perguntas por e-mail é melhor, mandem perguntas se querem ver debatidas por nós. Por exemplo, sobre o Palhinha ir para os Rabolhos, nós já falámos nisso na última confraria, não sei se vai continuar a ser assunto, eu acho que não, que é o que a gente disse logo ali, eu, da minha parte, quer que ele se foda, mas os jogadores que não estão no Sporting, eu acho que a gente nem devia de falar disso, mas tudo bem, mas quiserem mandem perguntas que a gente depois logo analisa e podemos falar lá entre nós, dar a nossa opinião e convidamos todos para nos seguirem. Ok, rapaziada? Pá, bom, gostei e esperemos que a preparação continue assim com esta qualidade, pelo menos que foi demonstrada hoje e que os novos reforços de facto nos levem à glória que nós todos ambicionamos. Ok, rapaziada? Viva o Sporting, somos os maiores do mundo e arredores. Obrigado a todos que estão aí e continuem a seguir a rapaziada 1906. E nada de fanfarrenice que nós não somos os Rabolhos. Nós somos Sporting. É outra coisa. Ok? Forte abraço.